A paz do Senhor, meus irmãos. Me chamo Manuel Vilarim, sou de João Pessoa, capital do estado da Paraíba. Mais uma vez venho aqui, através desse canal, trazer uma palavra para que a gente possa meditar. E hoje eu trago para os meus queridos irmãos e aqueles que me ouvem, todos aqueles que me ouvem e me vê, uma palavra muito profunda, uma palavra que faz com que a gente possa meditar sobre a questão da humildade, da soberba, da autoexaltação. E essa palavra se encontra na segunda carta, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, em seu capítulo 12, que vai do versículo 1 ao versículo 10. Eu vou ler a narrativa de Paulo, na qual ele, em seu livro, em sua carta, ele transita claramente, é fácil entender, é até compreensível, de fácil entendimento, quando ele transita da soberba, passa pela autoexaltação, vai para uma autocrítica e chega até a humildade. E assim afirma a palavra verdadeira da Bíblia Sagrada, em sua segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 10. Afirma assim a palavra: em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Percebam, irmãos, que nesse versículo, Paulo, como humano que foi, ele, humano, imperfeito, limitado, percebe-se claramente que ele desejava, se exaltar. Ele tinha um desejo, e a soberba falava a ele. E ele fala que conhecia um homem que há 14 anos, um homem em Cristo que há 14 anos teve uma experiência de arrebatamento e que foi elevado ao terceiro céu. Esse terceiro céu que o apóstolo Paulo fala, ele quer dizer o seguinte, que no primeiro céu, esse espaço é destinado às aves, dentre elas a águia, que é mencionada várias vezes no livro sagrado. O segundo espaço, para ele quer dizer que é o espaço dos astros, os cometas, os planetas. E o terceiro céu, como ele frisa em seu versículo
Segundo, é o paraíso, é onde habita o Senhor. Então veja, ele tinha uma certa soberba porque tinha uma relação, acreditava ter uma relação ímpar e que raríssimas pessoas tinham essa relação com o Senhor. E por isso ele se sentia uma pessoa muito especial. E aí, Deus observando isso, Jesus percebendo a limitação de Paulo, perdão, ele fez com que Paulo meditasse, fez com que Paulo pensasse, fizesse uma autocrítica. E aí, o versículo começa a ter uma mudança de foco, quando ele passa a se conscientizar da sua fraqueza, quando ele passa a entender que o ministério que ele tinha não dependia só dele, dependia da misericórdia e da graça do Senhor. E o Senhor assim o fez sentir. E como o Senhor o fez sentir? Colocando nele um espinho na carne. Esse espinho na carne, temos que entender que é uma inquietação. É a percepção de que você tem suas limitações, tem suas fraquezas, e que elas doem quando esse cenário se apresenta. É preciso que a gente tenha o entendimento da nossa pequenez, que o Senhor, o amor, a misericórdia e a graça de Deus são imensuráveis. E ele chega a pedir a Deus, a Jesus, que tire esse espinho da carne. E Jesus responde com uma afirmativa, com uma afirmativa incontestável, irrefutável, quando ele diz que não tiraria esse espinho da carne do apóstolo Paulo, mas que a graça dele o bastava. E que era na fraqueza que o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa. Então perceba, meus irmãos, quantas vezes nós passamos por dificuldades, por angústia, por aflições, por tristezas, e queremos resolvê-las. E muitas vezes, você sabe disso, meus irmãos, pelas nossas limitações, temos que ter essa conscientização, e muitas vezes nós não conseguimos, nos sentimos fracos. E aí vem o abatimento. Nós nos sentimos assim, abatidos, inertes, sem forças para lutar contra um inimigo que sempre aparece em nós. Porque ninguém mais do que nós nos conhecemos. Nós sabemos das nossas fraquezas. Nós sabemos das nossas incapacidades de resolver problemas que fogem à nossa vontade. Somos totalmente dependentes de uma coisa chamada a graça, da misericórdia do Senhor, da compaixão do Senhor. E quando a gente entende isso, que a gente entrega a nossa vida ao Senhor, os nossos problemas, as nossas fraquezas, é exatamente aí que opera o Senhor. É um campo fértil, as nossas fraquezas, para que Jesus, para que Deus se revele com a sua grandeza, com a sua misericórdia, com a graça que Ele nos dá de graça. Nem merecemos. É uma graça imerecida, porque somos todos pecadores. Precisamos entender isso. Paulo diz isso, que ele tinha um espinho na carne, e que foi colocado aí nele, porque, percebam, no início da narrativa de Paulo, é claro o entendimento de que havia uma soberba nele. Então, o Senhor quis mostrar a ele que ele não deveria se exaltar por ter esse privilégio de ter essa visão celestial que ele teve, né? Dele poder ter sido arrebatado, se no corpo fora dele, mas ele assim diz que fez, e que exaltava esse homem, que era ele próprio, né? Por ter tido essa experiência ímpar com o Senhor, e o Senhor ter lhe dado essa oportunidade. E aí, o Senhor coloca esse espinho na carne de Paulo, para que ele pare, ele reflita, que isso doa na consciência dele, para que ele pense
num exemplo que o próprio Jesus deu. Um dos maiores atributos que o Senhor tem, que é a humildade. Ora, Jesus foi humilde, deixou exemplos da sua humildade. Como é que um homem limitado, falível, deixa que a soberba afaste a humildade? A humildade, ela se reveste de doçura, de simplicidade, de ternura. Muitas vezes, meus irmãos, precisamos ser humildes. Precisamos ser humildes e mansos de coração, como diz. Ele diz que, como ele, seja humilde e manso de coração. E muitas vezes, nós precisamos ser inteligentes, ser sábios, e entender que em algumas situações você até abre mão da sua suposta razão para melhor convivência com o seu irmão, com sua esposa, com seus filhos. Então, nós precisamos ser humildes, ter simplicidade, buscar a mansidão, buscar a ternura, porque a humildade precede a honra. Perceba, irmão, todas as pessoas que são humildes, elas são revestidas de honra. A honra é o perfil, a característica dessa pessoa. Entendamos isso de uma vez por todas e procuremos ser humildes, simples. Humildes, não submissos, não capachos, mas humildes. Tratar as pessoas com humildade, com educação, com cortesia, com apreço, sendo generoso, sendo bondoso, né? Podendo ajudar o próximo. E olha, nunca diga que é humilde, porque aquela pessoa que diz que é humilde já está deixando de ser. Ela tem que procurar ser e não dizer que é. E outra coisa, quem já não ouviu essa frase? A humildade, ela precede a honra. E logo após, existe um ditado popular que diz assim: o exemplo é uma das formas para se educar, para se instruir. Eu só faço uma ressalva aqui. O exemplo não é só uma das formas para instruir. O exemplo é a única forma para se educar e para se instruir. Veja o exemplo de Jesus. Veja, vamos sair do campo da retórica, do discurso, da balela, da falácia, do engodo. Precisamos ser práticos, precisamos agir com ternura, com doçura, para que as pessoas vejam em nós o amor de Jesus, possam contemplar em nós e nós possamos resplandecer o amor do Senhor Jesus. Pensem nisso, meus irmãos. Meditem sobre a questão da humildade. Procuremos ser humildes, humildes de coração, mansos. Deus abençoe e obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando em parar para ouvir a palavra, para meditar. Se inscreva no meu canal, aperte o sininho para receber a notificação toda vez que eu colocar um vídeo aqui para edificar a nossa fé, para o crescimento espiritual de todos nós. Deus abençoe e que espero estar com vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. A paz do Senhor para todos.